Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da matéria estatutária e institucional para o concurso do Ministério Público. Vamos começar o nosso estudo com a Lei 8625 de 1993, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, conhecida como LOMP, né? LOMP de Lei Orgânica Nacional do MP, do Ministério Público. Pessoal, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, ela é uma lei que orienta a organização de todos os ministérios públicos estaduais. Cada estado aqui no Brasil tem o seu próprio Ministério Público. E em âmbito nacional, a gente tem o MPU, que é o Ministério Público da União. Tem uma outra lei que trata somente do MPU. Nós não vamos estudar aqui o MPU nesta aula. Nesta lei, nós vamos conhecer as regras de organização dos ministérios públicos estaduais. Cada estado tem o seu Ministério Público, que tem as suas próprias leis de organização interna. E as leis de cada Ministério Público estadual vão seguir as diretrizes desta lei. Então, sempre que a gente vai estudar a legislação específica de algum Ministério Público de algum estado, o ideal, quando este conteúdo consta no edital, é claro, é começar por esta lei. Porque aqui nós vamos ver as normas gerais e depois, na legislação específica do MP estadual, a gente vai ver como que o MP do estado se organizou para seguir esta regra. Bom, pessoal, quando a gente começa a falar sobre Ministério Público nesta lei, a gente encontra algumas regras que a gente já conhece lá da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, a partir do artigo 127, vai falar sobre o Ministério Público. E vai trazer algumas regras, algumas características do Ministério Público que estão repetidas nesta lei. O Ministério Público, como a gente sabe, é uma instituição permanente. O MP ele não é criado para funcionar por um tempo, ele é uma instituição permanente, nunca temporário, claro. Essencial à função jurisdicional do Estado. E ele é incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Aquele direito indisponível é aquele direito que eu não posso dispor, que eu não posso abrir mão. Isso que é um direito indisponível. E é isso que o Ministério Público vai defender. Essa é a área de atuação do Ministério Público, que a gente costuma dizer que é quem defende a sociedade. Bom, tem os princípios institucionais do Ministério Público, que seguindo o texto da Constituição e da legislação, são três princípios: o princípio da unidade, o princípio da indivisibilidade e o princípio da independência funcional. Esses princípios dão a ideia que o Ministério Público deve ter uma atuação uniforme, e essa ideia da unidade, né? Ele é uma instituição só, a atuação dele é indivisível, o Ministério Público ele defende a sociedade, seja o Ministério Público Estadual, seja o MPU, e os seus membros possuem independência funcional. Nenhum promotor, nenhum procurador é obrigado a seguir um ou outro entendimento. Ele tem o seu livre convencimento e ele só vai atuar quando ele estiver convencido que ele deve atuar daquela forma. Ele tem essa independência funcional. Esses são os três princípios previstos no texto da Constituição e no texto das leis. Existe um outro princípio que a doutrina identifica, e nós vamos conversar sobre esse princípio hoje, que é o princípio do promotor natural. Quando se estuda a Constituição Federal, o artigo 5º, e o direito processual civil, estuda-se um princípio chamado princípio do juiz natural. Da mesma forma, tem o princípio do promotor natural, que é aquela ideia, no âmbito do juiz natural, é aquela ideia que a lei estabelece as competências, a lei estabelece quem é o juiz que julga qual situação. E a gente não pode simplesmente mudar essa regra para beneficiar ou prejudicar alguém. Por isso também não pode ter tribunal ou juiz de exceção. Da mesma forma, a lei define quem vai ser o promotor que vai pegar cada situação. E a gente não pode simplesmente mudar essa regra para prejudicar ou beneficiar alguém.
A gente vai ver logo a seguir uma jurisprudência, inclusive do STF, envolvendo o promotor natural, que ela é importante para a gente conhecer uma das competências aqui da instituição. Por isso eu vou explicar para vocês mais uma vez, um pouco mais adiante, esse princípio do promotor natural. Pessoal, o artigo 2º ele traz, então, que uma lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, vai estabelecer em cada unidade federativa, quer dizer, em cada estado do Brasil, normas específicas de organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público. Então, o MP de cada estado tem a sua lei orgânica, a sua legislação específica, seguindo as regras que estão aqui. Quem vai ter a iniciativa de fazer essa lei, que já existe, quem teve a iniciativa foi o Procurador-Geral de Justiça do Estado. Por quê? Cada estado tem um chefe do Ministério Público. Como que a gente chama o chefe do Ministério Público Estadual? Procurador-Geral de Justiça. Bom, e a organização do MP do Distrito Federal e Territórios estão lá na lei orgânica do MPU. Quando a gente estuda a lei complementar do MPU, a gente estuda também do Distrito Federal e Territórios, porque ele não tem a sua própria lei, ele usa do MPU. Nos estados, cada MP estadual vai ter a sua própria lei. Muito bem, aqui está tudo muito introdutório ainda, e lembrando muito que tem na Constituição. Da mesma forma, aquela autonomia funcional, administrativa e financeira, que também está prevista na Constituição. O MP, ele tem essa autonomia. O MP ele é um órgão autônomo. Ele não é subordinado nem ao Poder Judiciário, nem ao Poder Executivo. O MP ele tem a sua autonomia e o Procurador-Geral de Justiça ele vai ser o gestor deste órgão chamado Ministério Público. E ele vai praticar atos próprios de gestão, praticar e decidir sobre a situação funcional e administrativa dos seus servidores, elaborar a sua folha de pagamento, ele tem o seu próprio setor, órgão de recursos humanos, adquirir bens e contratar serviços, o próprio Ministério Público vai promover as suas licitações e contratações, apresentar projetos de lei para a Assembleia Legislativa, para o Poder Legislativo, criando ou extinguindo cargos. Quando o Ministério Público quer criar novos cargos de técnico, analista, ele encaminha um projeto de lei para a Assembleia, criando. Também a questão de fixação da remuneração dos seus servidores. O próprio Ministério Público vai prover os cargos da sua carreira e também dos serviços auxiliares. Quando a gente fala em cargos iniciais da carreira, a gente está falando da carreira de promotor. E cargos dos serviços auxiliares são esses cargos de técnico e analista que existem nos ministérios públicos. Ambos são providos pelo próprio órgão. Então, o próprio MP que vai contratar uma empresa para organizar o concurso, lançar um edital e depois o próprio Ministério Público que vai nomear vocês que vão passar nesse concurso. Essa aqui é a ideia. Também editar atos de aposentadoria, exoneração, atos de pessoal em geral, organizar as suas secretarias e serviços auxiliares, compor os órgãos de administração, elaborar os seus regimentos internos dos seus órgãos e outras competências. Em outras palavras, o Ministério Público se gerencia porque ele tem essa autonomia. As decisões tomadas pelo Ministério Público, com base nessa autonomia, elas têm eficácia plena e executoriedade imediata. Claro, ressalvada a competência do Poder Judiciário e Tribunal de Contas para anular ou sustar um ato quando houver alguma ilegalidade. Mas, em regra, decisões do Ministério Público aqui no âmbito de gestão, elas entram elas têm efeito, né, de imediato. Bom, o Ministério Público vai elaborar o seu orçamento, a sua proposta orçamentária dentro dos limites que estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo ano é feita essa legislação. E o importante que a gente tem que saber para fins de prova, aqui que eles podem perguntar, é até que dia tem que entrar o dinheiro na conta do Ministério Público. Porque o dinheiro para o Ministério Público funcionar, ele vem do Estado, do Poder Executivo. O Poder Executivo Estadual, ele repassa dinheiro todo mês para o Judiciário, para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, porque esses órgãos eles têm essa autonomia e eles recebem recursos previstos no orçamento. O dinheiro do Ministério Público, o Estado tem que entregar para ele todo mês até o dia 20, e isso pode ser perguntado, até o dia 20, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. O Ministério Público vai decidir
como que vai organizar os seus gastos e como vai utilizar esse recurso público. Não está vinculado o que ele tem que fazer com esse dinheiro. Bom, essa é a parte, então, financeira aqui. E agora nós avançamos para a organização do Ministério Público. E eu diria para vocês, agora vem o que interessa desta lei. Porque o que a gente viu até aqui, muita coisa também está na Constituição Federal. E pode aparecer em questões tanto sobre a Constituição, sobre como a matéria estatutária. Mas agora, pessoal, a gente começa a conhecer, finalmente, a organização que todo o Ministério Público Estadual tem que ter. Nós vamos ver quais são, primeiro, os órgãos de administração. E a lei vai trazer no artigo 5º 4 órgãos de administração superior e outros órgãos que também são de administração. Bom, eu já esquematizei para nós aqui. Os órgãos de administração superior de todo o Ministério Público Estadual são a Procuradoria-Geral de Justiça, que é lá que está o chefe do MP, o Procurador-Geral. O Colégio de Procuradores é um órgão colegiado que reúne todos os procuradores da instituição. E aqui tem que ter um cuidado, pessoal, porque quando alguém faz o concurso para ingressar na carreira de membro do Ministério Público, ingressa como promotor. E aí vai sendo promovido na carreira de promotor e no final, no topo da carreira de promotor, ele se torna procurador de justiça. O Colégio de Procuradores, ele não reúne todos os promotores do Estado, não. Todos os procuradores, aqueles que ingressaram como promotores e chegaram no topo da carreira. Então, nesses órgãos aqui de administração superior, a gente tem esse Colégio de Procuradores. A gente vai ver o que faz o Colégio de Procuradores, o que cabe a ele. E tem um outro órgão, com uma outra composição, que é o Conselho Superior do Ministério Público. É outro órgão colegiado formado por procuradores, mas não por todos. O Conselho Superior vai ter alguns dos procuradores, não todos, como é o caso do Colégio de Procuradores. E tem ainda a Corregedoria Geral do MP. Corregedoria Geral é um órgão que faz justamente a inspeção e fiscalização do trabalho da própria instituição. A Corregedoria vai verificar como é que estão atuando os servidores, os novos promotores, e sempre que tiver alguma coisa errada, alguma coisa a ser corrigida, a Corregedoria vai indicar. Essa é a ideia da Corregedoria, que também, claro, pode punir quando constatadas infrações. O que mais nós temos, pessoal? Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Aí nós temos o seguinte, nas promotorias trabalham promotores, que estão ainda no início ou no meio da carreira. Lá nas Procuradorias de Justiça estão os procuradores, aqueles que já estão no topo da carreira de membro do Ministério Público. Bom, além disso, nós temos órgãos de execução. Os órgãos de execução são 4. E aqui a gente tem o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. O Conselho Superior aparece de novo, porque ele é ao mesmo tempo um órgão de administração superior e um órgão de execução. E os procuradores e promotores. Cada membro do Ministério Público, cada promotor, cada procurador é considerado um órgão de execução. Bom, eles que vão realizar a atividade mesmo, fim do Ministério Público. Eles que vão atuar nos processos judiciais e extrajudiciais em defesa da coletividade, em defesa dos interesses indisponíveis. E nós temos ainda os órgãos auxiliares. Os órgãos auxiliares, como o nome já diz, vão auxiliar o funcionamento das promotorias e das procuradorias. Para que as promotorias e procuradorias consigam exercer da melhor forma o seu trabalho, vão contar com o apoio desses órgãos. Centro de Apoio Operacional, Comissão de Concurso para o Ingresso na Carreira, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, para estudar assuntos e dividir essas informações perante todas as promotorias, órgãos de apoio administrativo, aqui tem um órgão de recursos humanos, tem um órgão de financeiro, compras, enfim, e também estagiários. Esses são os órgãos auxiliares aqui previstos na legislação. Então, um resuminho para nós, porque a banca pode fazer uma questão perguntando quais são os órgãos de administração, quais são os de execução, quais são os auxiliares. Aqui nesse quadro a gente tem o resumo. Lembrando vocês, né, que no nosso curso
vocês têm acesso a tudo que eu estou mostrando aqui na tela, vocês têm uma apostila em PDF com todo esse conteúdo. E a ideia desses quadros é justamente que vocês aproveitem para revisar depois, principalmente quando chega perto da prova. Porque a gente tem que trabalhar muito com a memória recente. Aquilo que a gente reler e revisar naqueles poucos dias antes da prova, a gente vai ter muito mais chance de lembrar. Por isso, eu sempre trago esses quadros comparativos e alguns mapas mentais para ajudar nesse momento. E daí, a gente consegue ver os órgãos de administração, de execução e auxiliares que a gente acabou de mostrar anteriormente. Bom, pessoal, seguimos então. E agora vamos conversar sobre cada um dos órgãos de administração, depois do de execução e depois dos órgãos auxiliares. Vamos ver aqui na sequência o que faz cada um deles. Vamos começar pela Procuradoria-Geral de Justiça. E a gente já conhece um pouco dela por causa da Constituição Federal, que prevê que o chefe do Ministério Público é um Procurador-Geral de Justiça e ele vem de uma lista tríplice. Os próprios integrantes da carreira votam e os 3 nomes mais votados fazem essa lista tríplice. Por isso, lista tríplice, lista com 3 nomes. Esses 3 nomes, um deles vai ser o procurador. Quem é que escolhe? O chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo, pessoal? Governador do Estado. Então, esses 3 nomes vão lá para a mesa do governador e o governador escolhe um deles. O governador não precisa escolher o mais votado. O governador escolhe quem ele achar o melhor para a função. Nós já tivemos governadores que escolheram o mais votado e já tivemos governadores que escolheram o segundo ou até mesmo o terceiro da lista. O governador tem liberdade de escolher aquele que ele achar melhor para a função. Então, é uma lista com 3 nomes que o órgão vai apresentar, o governador vai escolher um deles para o mandato de 2 anos e, atenção, é permitida uma recondução. Uma recondução. Diferente do chefe do Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República, que para ele é permitida a recondução, não apenas uma. E quando diz lá na Constituição que é a recondução, significa que o Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU, pode ter vários mandatos em sequência. Agora, o chefe do MP de cada estado pode ter um mandato de 2 anos e mais um de 2. E deu. Porque é permitida uma recondução. E na hora da prova, a banca vai tentar te enganar, dizendo que é proibida a recondução, ou que é permitida várias reconduções, e aí está errado. É apenas uma recondução, e não esquece que o mandato é de 2 anos. Bom, e para destituir esse chefe do Ministério Público também não é simples assim. O chefe do Ministério Público ele só pode ser destituído por iniciativa do Colégio de Procuradores e precedido de autorização de 1/3 dos membros da Assembleia. Isso é para propor que seja destituído o chefe do Ministério Público. O Colégio de Procuradores vai ter que encaminhar esse pedido e vai ter que ter uma autorização de 1/3 dos deputados estaduais, 1/3 da Assembleia Legislativa. Então, aqui estão os 2 requisitos para iniciar o processo de destituição do Procurador-Geral. E o que acontece se o governador não escolher nenhum dos 3 nomes? É que tem um prazo. Quando os 3 nomes da lista tríplice caem na mesa do governador, o governador ele tem 15 dias para escolher um deles. Se em 15 dias o governador não escolhe nenhum deles, o que acontece? O mais votado vai assumir. Então eu falei para vocês, os membros do Ministério Público vão eleger 3 para entrar na lista tríplice, e um dos 3 vai ser o chefe da instituição. Não necessariamente o mais votado, o governador vai escolher um deles. Mas, se o governador dentro de 15 dias não escolhe nenhum, aí o mais votado vai se tornar o Procurador-Geral de Justiça. Bom, e o que faz o Procurador-Geral de Justiça? O que faz o chefe do Ministério Público? Daqui para frente, quando eu me referir a ele, eu vou utilizar a sigla PGJ. Quando eu falar o PGJ, eu estou falando para vocês o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. Só para ficar mais fácil, né? Porque é uma coisa que eu vou acabar repetindo várias vezes daqui para frente. Bom, primeira coisa que faz, então, o PGJ, o Procurador-Geral,
exerce a chefia do Ministério Público. Ele é o chefe do Ministério Público Estadual e ele representa o MP judicial, que é em juízo, e extrajudicialmente, que é fora de juízo. Tanto em ações judiciais como fora de ações judiciais. Tranquilo. Sendo o procurador-geral, ele automaticamente vai ser integrante e vai presidir os dois principais órgãos colegiados, o Colégio de Procuradores e o Conselho Superior do MP. Então, quem é o presidente do Colégio de Procuradores? É o PGJ. Quem é o presidente do Conselho Superior? É o PGJ. Ele preside, então, ele comanda a instituição e ele preside esses dois órgãos colegiados. Cabe a ele submeter ao Colégio de Procuradores a proposta de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e orçamento anual. Todo ano vai ter um planejamento do que vai ser gasto no ano seguinte. Esse é o orçamento. O procurador-geral vai pegar esse orçamento e vai encaminhar para o Colégio de Procuradores. Se o procurador-geral achar que tem que criar novos cargos de técnico, analista, ele vai fazer uma proposta e vai encaminhar também para o Colégio de Procuradores. E o Colégio de Procuradores que vai decidir sobre isso. Fazendo uma pequena analogia, o que nos lembra isso? Quando a gente fala sobre o poder executivo, tem muitas coisas que quando o governador quer fazer, ele tem que encaminhar para o legislativo, ele tem que encaminhar para a Assembleia. Da mesma forma, o chefe do Ministério Público, muitas coisas que ele quer fazer, ele vai ter que encaminhar para esse órgão colegiado, que é o Colégio de Procuradores, que é um órgão que abrange todos os procuradores aqui da instituição. Também cabe a ele encaminhar ao Legislativo projetos de lei de iniciativa do Ministério Público. Depois que o Colégio de Procuradores, por exemplo, aprova que sejam criados novos cargos, eles vão fazer um projeto de lei e vão encaminhar, o PGJ vai encaminhar para o Poder Legislativo. Porque as leis, quem faz lei é o Poder Legislativo. Que mais? Praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público. Ele é o ordenador de despesas, ele vai assinar as despesas e sempre que uma despesa é feita ele vai indicar onde que está essa despesa no orçamento, indicar a rubrica orçamentária e tudo mais. O PGJ ele vai prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares. Vocês mesmos. Vocês que vão passar nesse concurso. Quem vai lá fazer o provimento de vocês vai ser o Procurador-Geral de Justiça. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de cargos de carreira ou serviços auxiliares e atos de disponibilidade dos membros do MP e seus servidores, atos de pessoal em geral. Ele pode delegar funções administrativas, porque o PGJ, sendo o chefe da instituição, ele tem muitas funções administrativas, ele não consegue fazer tudo. E aí ele vai delegar para outros procuradores ajudarem ele nesse trabalho. Ele pode também, e deve, designar membros do Ministério Público. Atenção, pessoal, sempre que eu falar membro do Ministério Público, eu estou falando de promotor ou procurador, tá? Quem trabalha no órgão sabe disso, mas quem é de fora não sabe. E muita gente confunde, né? Muita gente acha que um servidor é um membro do MP. Não. Tecnicamente, aqui, membro do MP é um promotor ou um procurador. Quando eles falam de servidores, eles falam dos serviços auxiliares. Quem são os membros, então, do MP? Promotores e procuradores. E aí, o PGJ, o Procurador-Geral, vai designar esses membros para exercerem atribuições de dirigentes dos centros de apoio operacional. Em cada centro de apoio vai ter lá um promotor ou procurador comandando. Também ocupar cargos de confiança junto aos órgãos de administração superior. Nesses órgãos de administração superior, na própria Procuradoria, no Conselho Superior, no Colégio de Procuradores, vão ter cargos de confiança, funções específicas a serem feitas. Também designar membros para integrar organismos estatais afetos à sua área de atuação, órgãos públicos que têm a participação de procuradores ou promotores do MP. Oferecer denúncia ou propor ação civil pública quando não for confirmado o arquivamento de um inquérito, seja policial ou civil. Acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência. E agora vem a letra G, que é o que nos demanda aqui um estudo maior. Por ato excepcional e fundamentado,
exercer funções processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho do Ministério Público. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: o PGJ, que é o chefe da instituição, que está no topo da estrutura, ele pode pegar um processo de um promotor e dizer para o promotor: ô promotor, dá licença, eu vou atuar nesse processo no teu lugar. Parece estranho isso, né? Quando a gente conhece o princípio da independência funcional, e principalmente o princípio do promotor natural, nos parece estranho pensar, peraí. Se o promotor não é obrigado a seguir o que o Procurador-Geral de Justiça diz, cada um tem o seu livre convencimento, a sua independência funcional. E a lei estabelece, assim como para o juiz natural, o promotor natural, que é aquele que deve analisar o processo. Será que pode, assim, sem mais nem menos, o chefe do órgão chegar e pegar, avocar, chamar para si a função do promotor? E isso foi objeto de uma ação de inconstitucionalidade, que é a ADI 2854. E o STF, ao julgar essa ADI, ele reforçou o princípio do promotor natural. Porque ele disse, olha, o procurador até pode fazer isso, ele até pode avocar, mas tem duas condições. Ele vai precisar de decisão prévia do Conselho Superior, isso já está aqui na lei, mas ele também vai precisar da concordância do promotor que estava com o processo. Isso aqui não está na lei. Sabe o que foi isso? Uma interpretação do STF conforme a Constituição. Aplicando o princípio do promotor natural, que não está aqui nesse texto, a gente enxerga que não pode o chefe da instituição simplesmente chamar para si a atribuição e está tudo certo. Não. Tem dois requisitos. Tem que ter essa aprovação prévia do Conselho Superior e também tem que ter a concordância do promotor. Aí tu vai me perguntar, isso vai cair em prova, professor? Provavelmente não. Isso aqui provavelmente não vai ser perguntado na tua prova. Mas então por que tu está explicando e perdendo nosso tempo aqui, professor? Para vocês entenderem. Para vocês entenderem que existe o princípio do promotor natural, isso já caiu em prova para analista, mesmo não estando no texto da lei, eles já trouxeram que o princípio do promotor natural é um dos princípios da instituição, então isso você tem que saber. E também, quando a gente pega uma lei para estudar e vê que tem uma ADIM sobre o assunto, a gente quer saber do que trata, né? E aqui eu expliquei para vocês do que trata. Mas a gente vai seguir sempre o foco objetivo, que nossa ideia é estudar para concurso, e eu não vou aprofundar esses assuntos. Eu sempre vou trazer a ideia geral, quando for o caso trago um texto. Aqui eu trouxe um texto do próprio site da Associação Nacional dos Membros do MP, comentando justamente, resumidamente, essa ADIM que assegurou, reforçou o princípio do promotor natural. Muito bem. Também cabe ao PGJ oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância ou junto ao Procurador Regional Eleitoral, dirimir conflitos de atribuições entre membros do MP. O que é esse conflito de atribuição? É quando tem dois promotores que acham que devem ou que não devem atuar num processo. Quem é que vai dizer qual deles que vai atuar? O chefe da instituição. Ele dirime, ele resolve esse conflito de atribuição. Ele também vai decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando sanções cabíveis. Vai expedir recomendações sem caráter normativo, que não são normas, mas apenas recomendações, para os órgãos do Ministério Público para desempenharem suas funções. E também vai encaminhar aos presidentes dos tribunais as famosas listas sextuplas, a que se refere os artigos 94 e o artigo 104 da Constituição Federal. O que é isso, pessoal? Que lista sextupla é essa? É o seguinte, existe uma coisa na Constituição chamada quinto constitucional. Já ouviu falar? Já, né? O artigo 94 ele diz o seguinte, olha, do total de vagas nos tribunais, 1/5 das vagas é reservado para membros do Ministério Público e advogados. E aí como é que funciona? É alternada a indicação. Abriu uma vaga do 5º,
é indicado um membro do MP. Abriu outra vaga, um advogado. E assim vai alternando essas vagas do chamado quinto constitucional, né? Muito bem. Quando tem uma vaga aberta no tribunal, uma vaga para desembargador de um desses tribunais, o MP, quando for a vez dele, vai indicar uma lista sêxtupla, uma lista com 6 nomes. Essa lista com 6 nomes vai ser recebida pelo tribunal e vai ser transformada em 3. Quer dizer, o tribunal vai tirar 3 nomes fora e vai deixar outros 3. E vai encaminhar para o chefe do Poder Executivo. Se for um tribunal estadual, o governador. Se for um tribunal federal, o presidente da República. E aí, ele vai escolher um deles no prazo de 20 dias. É isso. Isso está lá no artigo 94 da Constituição, é assim que funciona. Muito bem. O procurador ele vai encaminhar essa lista. Não é ele que faz a lista, ele encaminha a lista. Ele recebe a lista e encaminha para o tribunal, que vai pegar essa lista sêxtupla e transformar em lista tríplice. Então, se eles perguntarem quem é que encaminha essa lista sêxtupla, é o chefe da instituição, o procurador. Depois a gente vai ver quem é que faz essa lista. E também exercer outras atribuições previstas em lei. O Procurador-Geral de Justiça pode ter no seu gabinete, em exercício de cargo de confiança, procuradores ou promotores da mais elevada entrância ou categoria por ele designados. O procurador ele pode contar com o apoio de outros procuradores para lhe auxiliarem justamente nessas funções todas que cabem a ele. Pessoal, concluímos então a primeira sessão aqui que fala sobre os órgãos do Ministério Público. E no próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo. No próximo vídeo nós vamos conhecer o Colégio de Procuradores, que eu já falei para vocês, que é composto por todos os procuradores, mas nós vamos ver exatamente o que cabe a este órgão. Dá um clique que eu já volto. Até logo.